Como assim, Bruno? Questões que caem no ITA e no IME? As questões mais difíceis, sabe? Inclusive, quem vai passar no ITA e no IME, olha só, isso aqui é interessante, né? Quem vai passar no ITA e no IME não perde tempo. Aliás, quem vai passar no ITA e no IME e tem capacidade, né? Tem todo o conhecimento necessário, sabe? Tudo que precisa para resolver essas questões, essas pessoas, elas não perdem tempo com esse tipo de exercício, tá? Porque elas sabem que não precisa. Muitos alunos muito bons, quando vão fazer o vestibular, né? E depois eles estudaram esses exercícios muito difíceis e tal, que eu vou ensinar técnicas para resolver hoje. Muitos alunos estudaram esses assuntos. Eles, assim, acabam sendo reprovados por causa desses exercícios, tá? Por focar nesses exercícios, eles acabam reprovados. Ah, como você chegou nessa conclusão? Na verdade, assim, quando eu estava me preparando para o ITA, eu resolvi 20 anos de provas do ITA e mais uns 15 de provas do IME, assim, pelo menos 2 vezes. Então, resolvendo essas questões, eu consegui entender como que era a prova. E no dia que eu fui fazer a prova, eu sabia mais ou menos como trabalhar com a prova, né? Porque eu já tinha resolvido 20 anos de provas, né? Eu tinha feito a prova de 1980, a prova de 81, de 82, até a prova de 2001, que foi a que eu passei, né? A prova de 2001 eu fiz uma vez antes de entrar no ITA e fiz algumas vezes depois, né? Quando eu dava aula, quando eu estava ajudando alguém. E depois que eu passei no ITA, eu sempre tive esse hábito de olhar as provas, de resolver algumas questões, né? Até uns 4 anos atrás eu resolvia todas as questões, porque eu ainda dava muita aula aqui, né? Hoje eu não resolvo todas as questões, eu resolvo aquelas que eu acho mais legais, né? E que também a gente traz para resolver aqui nas edições do quadro Resolve, e o pessoal não resolve antes de mim, né? Ou porque eles estão resolvendo outras, né? Algumas muito difíceis eu nem sei resolver mais, por falta de prática, né? Então, assim, para você adquirir essa habilidade, você precisa de muita prática também. Mas essas técnicas que eu vou ensinar hoje eu consigo aplicar ainda. Mas o que eu aprendi olhando esses 40 anos de provas, né? Pelo menos 40 anos de provas. Eu aprendi que a prova do ITA, isso vale também para a prova do IME, tá? Eu aprendi que essas provas, elas são divididas mais ou menos assim. 30% das questões são bem fáceis. O que é fácil para o nível do ITA? É uma questão que é abaixo do nível da FUVEST, ou igual ao nível da FUVEST, não as mais difíceis da FUVEST, mas igual ou abaixo do nível da FUVEST, e são questões ali fáceis. Você resolve rapidamente, em 2 minutos você resolve. Como assim? Resolve uma questão do ITA em 2, 3 minutos? Sim. Tem muitas questões que você resolve nessa velocidade, tá? No ITA e no IME também. E a gente fez a primeira etapa do IME há algumas semanas, né? E fez a segunda etapa, a gente viu que tem questões que são bem fáceis. Tá? E tem outras que são só trabalhosas, né? Essas trabalhosas eu coloco ali na classificação de médio para difícil. Mas o fato é que, além dessas 30% fáceis, tem 60% das questões, né? Então tem 30% que são fáceis, 60% são médias, que são questões típicas do ITA, que caem todo ano, né? Cuja abordagem é muito semelhante, questões mais difíceis da FUVEST, questões de segunda fase da FUVEST, questões de segunda fase de vestibulares antigos, aí são mais 60% das questões. Questões que você treina e que elas abordam no máximo 2 assuntos dentro da mesma questão. Tá? E aí tem 10% das questões do ITA que são muito difíceis, que elas abordam 3, 4 tópicos, e bem variado mesmo, uma questão que você precisa saber funções, geometria e números complexos. Poxa, essa questão dá para fazer? Dá, mas é muito difícil, toma muito tempo. Uma questão que cobre leis de Newton, termodinâmica e eletricidade. Acontece? Acontece, mas é mais raro, entendeu? O fato é que são 10% das questões. Mas para você passar no ITA, você não precisa ter um aproveitamento acima de 90%. Se você tiver um aproveitamento ali de 75%, a chance de você passar já é muito grande, 80% você está garantido.
tá? Tem garantia que você vai passar, com 80% de média. E isso é a média total, então você pode tirar uma nota muito alta em redação, você pode tirar uma nota muito alta em matemática, que sempre a prova de matemática do ITA, tradicionalmente, é mais fácil do que a prova de física. No caso do IME é o contrário, a prova de física do IME é tradicionalmente mais fácil do que a prova de matemática do IME, né? Mas então dá para você fazer isso, tá? Então o fato é que você não precisa saber resolver esses problemas para você passar no vestibular. O jeito que você está falando aqui, Bruno, fica parecendo que você não quer que eu me envolva com essas questões, né? Exceto quando ela aparecer numa prova do ITA, assim. Você não quer que eu fique pegando livros estrangeiros para estudar. É, exatamente. Se você prestou atenção na aula, o mais importante é isso. Fuja desses exercícios. Vai fazer provas antigas, que lá você já vai ter exercícios difíceis o suficiente. E para matar essa vontade de fazer exercício difícil, sempre vai ter 1 ou 2 por prova. Tá? Mas também não passa disso. Estourando 3, assim. O ano que tem muito difícil, cai 3.